Olá, irmãos e irmãs. Estamos dando continuidade ao nosso estudo bíblico em Daniel, através dessas mensagens gravadas, sempre colocadas às quintas-feiras, agora no mês de novembro, em que estamos no gozo de férias. Mas não é porque saímos de férias que não vamos continuar estudando a Bíblia. Por isso, deixamos essas mensagens gravadas. E vamos começar, então, o nosso estudo nesta noite, como sempre o fazemos, com uma oração. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor, nós te damos graças porque hoje temos meios, temos condições tecnológicas de mesmo à distância nos reunirmos em torno da tua palavra para estudá-la, para compreender a tua vontade para a nossa vida. Permite, Senhor, com que o estudo das Escrituras Sagradas sejam abençoados pelo teu Santo Espírito, de forma que os nossos corações e mentes se abram para receber o teu ensino precioso, sábio, que instrui, que dirige, que nos mostra os teus caminhos para a nossa vida. Pedimos, Senhor, também pelas pessoas que se encontram aflitas, pelos mais diversos motivos. Seja, Senhor, por uma questão de enfermidade, às vezes até enfermidades graves, suas ou de um parente, de uma pessoa querida, de um amigo ou amiga. Pedimos-te também, Senhor, por aquelas pessoas que se encontram aflitas por problemas financeiros, dívidas, ou às vezes por não terem um trabalho com o qual possam sustentar suas famílias. Te pedimos, Senhor, por aqueles que têm problemas familiares, problemas de relacionamento, de falta de entendimento, às vezes com seus pais, com seus filhos, ou com outras pessoas próximas. Pedimos-te que a tua paz os cubra, Senhor, nesse momento. Pedimos-te, Senhor, a tua boa mão sobre todos nós, sustentando-nos, guardando, dirigindo a nossa vida. Essas bênçãos, Senhor, te pedimos, não pelos nossos méritos, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vamos continuar o nosso estudo. Hoje, lendo Daniel, capítulo 3, versículos 19 a 27. Daniel, capítulo 3, versículos 19 a 27. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abdênego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdênego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas,
e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidênego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidênego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidênego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Amém. Todos nós estamos lembrados do começo dessa história. Nabucodonosor manda erguer uma estátua de ouro que representava o poder, principalmente o poder econômico do Império Babilônico. Mandou que todos os poderosos, os oficiais, aqueles seus subordinados que governavam ou que ajudavam a governar todo o império nas suas províncias, viessem e adorassem aquela estátua. E eles vieram, e quando, como o rei mandara, tocaram-se vários instrumentos, todos eles se curvaram e adoraram a estátua, adoraram o império, o seu poder. Menos 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Alguns bajuladores denunciam os judeus a Nabucodonosor, que se enfurece grandemente por aquela desobediência, por aquela desconsideração. O chama e dá uma oportunidade a eles para que eles fizessem isso. E eles dizem que não, que se o seu Deus quisesse que eles morressem, eles morreriam, mas se Deus quisesse, os livraria. E Nabucodonosor, então, enfurecido, completamente enfurecido, manda que aqueles homens sofram as consequências. A fúria do rei se transforma em castigo. A fúria do rei se manifesta. A fúria do rei se manifesta impressionantemente violenta. Não bastava a fornalha, não bastava o calor normal da fornalha. A fornalha é aquecida 7 vezes mais. É evidente, meus irmãos, é evidente que o número 7 é um número simbólico em toda a Bíblia. Ele significa um número de alguma coisa que é completa, que é o máximo. São 7 os dias da semana, nos quais Deus completa toda a criação, e assim por diante. Várias vezes o número 7 aparece como sendo o número de um número perfeito, de um número completo. E o 7 aqui significa isso, que a fornalha foi aquecida ao seu calor máximo. Mais do que isso não poderia ser. É um calor incalculável. Tão forte é esse calor
que aqueles homens que foram levar os condenados para a fornalha, eles morrem antes de chegar lá. E é uma coisa interessante essa situação, né? Faz lembrar, por exemplo, o livro de Esther, um livro que é muito próximo, temporalmente, cronologicamente, a Daniel, quando o castigo que queriam impor aos judeus recai sobre aqueles que eram os seus algozes. Então, aqueles homens sofrem a pena que eles eram os executores daquela pena. Mas por que o fogo? O fogo também é simbólico. No livro de Isaías, nós vemos muitas vezes o fogo, ou pelo menos 2 vezes o fogo, como símbolo do exílio, tanto para o bem quanto para o mal. Numa passagem, o fogo é comparado ao elemento purificador do metal. É usado esse caráter do fogo como elemento que purifica a prata, que tira suas impurezas, como sendo um instrumento de Deus que tiraria as impurezas de Israel. Mas, num outro momento, o fogo é comparado com a ameaça que é de se queimar, de matar, de destruir. E Deus promete que quando Israel passasse pelo fogo, lhe haveria de proteger. Então, o fogo é um símbolo do exílio, tanto para o bem quanto para o mal. Mas voltemos à fúria do rei. Uma fúria violenta. Violenta que se expressa militarmente. Os instrumentos militares, policiais, são manifestos claramente nesse texto. Por três indicações. Primeiro, o rei chamou os mais poderosos do exército para executarem o castigo. Não foram os populares, não foram as pessoas da corte, mas foram os mais poderosos do exército. Isso é uma indicação. Alguém poderia dizer, mas o exército, os soldados, é que eram os encarregados de fazer cumprir qualquer pena. É verdade. No entanto, as roupas com que os jovens são amarrados é estranho. Eles são amarrados com o manto, com a túnica, com o chapéu, com tudo, né? A execução é com todas as roupas, porque essas roupas eram as roupas de batalha. Eram normalmente o uniforme que se usava nas batalhas, bem diferente dos uniformes dos soldados de hoje, né? Mas aqueles uniformes eram os uniformes de batalha. Então mostra ali um conflito militar. E o que mais destaca essa característica é o fato deles serem amarrados. Por que eles precisavam ser amarrados para ser jogados na fornalha? Não bastava 2 ou 3 pessoas pegarem eles e derrubarem lá dentro? Né? Não, eles são amarrados. Né? E ser amarrado é o símbolo por excelência da força policial, da força militar. Amarrar significava prender, significava ter poder sobre, estabelecer o castigo sobre. Né? E essa alusão a serem amarrados, ela é tão importante, é tão marcante no texto, que ela é mencionada por 3 vezes no nosso texto. No versículo 20, quando o rei ordena a execução dos jovens. No versículo 23, quando se descreve como eles foram colocados na fornalha.
E no versículo 24, quando o rei pergunta se as suas ordens foram cumpridas. Então, embora o rei tenha dado uma ordem maior e tudo mais detalhada, essa questão de ser amarrado aparece destacadamente em 3 momentos, o que reforça a sua importância, o que reforça o simbolismo desse ato, como o império tentando exercer o seu poder militar sobre Judá, sobre os judeus, sobre aqueles que adoravam a Yahvé. Tudo isso, tanto o calor da fornalha quanto o uso da força militar, destaca o absurdo e a perversidade da ordem do rei. Afinal, aquela ordem era totalmente fora de propósito e não podia, de maneira nenhuma, ter existido, mas os caprichos de um rei poderoso, mas cruel, estavam ali sendo manifestos. E aí, de repente, parece que logo após, ou a gente não sabe se demora um tempo ou não, o texto não fala quanto tempo demora, mas depois de jogarem os jovens na fornalha, o rei se levanta, parece que sai do seu trono. Essa indicação é muito, muito significativa, né? O fato do rei se levantar do seu trono não é uma simples referência sem sentido. O estar sentado significava governar. No hebraico, o verbo sentar-se, yoshev, um dos sentidos dele é governar. E o fato do rei se levantar pode indicar que ele estava saindo ou perdendo o seu poder. E o rei que se levanta pessoalmente procura por aqueles jovens. Vai até a fornalha, olha e constata o que não esperava, ou que talvez esperasse, mas não acreditava. Aqueles jovens estão bem. Estão como se estivessem num lugar tranquilo, sem calor, sem nada. Aqueles jovens estão bem e bem acompanhados. E aqui se introduz um dos mais interessantes componentes desse texto, dessa história. Ele vê uma quarta pessoa dentro da fornalha. E é interessante que essa pessoa aparece somente dentro da fornalha. Quando o jovem sai da fornalha, ele não sai junto. Ele não aparece antes e não aparece depois. Só aparece durante a fornalha. Mas quem é essa quarta pessoa? A língua original, aramaico, no qual o texto de Daniel foi escrito, traduz literalmente como filho de Deus. A tradução literal dessa expressão é filho de Deus. E ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, muitas interpretações foram feitas a respeito dessa figura. Seria o próprio Deus ali presente? Seria Jesus? Perguntam os cristãos. Ou seria um anjo? Com certeza, seria um membro da corte divina.
a teologia apocalíptica, imagina Deus cercado de uma série de seres celestiais a quem ele dá ordens, anjos e outros seres, a quem ele dá ordens e que cumprem as suas ordens aqui na terra. Certamente esse Filho de Deus é um membro dessa corte divina. Há comentaristas que dizem ser ele um ser que aparece em outros textos do Antigo Testamento, encarregado de oferecer proteção divina aos filhos de Deus. Como quem guiou o povo no deserto, ou o anjo que alimentou Elias, ou o grupo de anjos que protegeu Eliseu. O fato é de que a presença dele ali serviu de proteção àqueles jovens, a Sadraque, a Mesaque e a Abidênego. Os livrou da morte, e não somente da morte, os livrou de qualquer incômodo, porque nem um fio de cabelo, nem um queimadinho nas suas roupas, nem cheiro de fumaça ficou nas suas roupas. E Nabucodonosor manda que eles saiam da fornalha e estão ali presenciando aquilo. Todos aqueles governantes, os sátrapas, os governadores, os tesoureiros, todos aqueles que tinham sido convocados para se curvar diante da estátua de ouro, viam agora o livramento do Deus de Israel. E não somente o livramento do Deus de Israel. Eles viram que Nabucodonosor promove uma confissão de fé, um ato de louvor, uma doxologia, dizendo que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo, do verdadeiro Deus, do único verdadeiro Deus. Então, aquele ato que iniciava como sendo uma tentativa de impor o poder de Babilônia sobre todos os povos, para que lhe adorassem, adorassem o seu poder, adorassem a sua economia, adorassem a sua autoridade, como se fossem Deus, redunda numa tentativa de vitória sobre os filhos de Deus. Mas Deus os protege de tal forma, direta ou indiretamente, de que todos aqueles que foram convocados para adorar a estátua, agora percebem o livramento e o louvor que o próprio Nabucodonosor fez a Yahvé. Assim, meus irmãos, essa passagem nos ensina, nos mostra que a fidelidade a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, nos leva à vitória. A vitória porque Deus nos protege. Não porque nós sejamos merecedores, mas porque Ele protege a todos aqueles que lhe são fiéis. Em vez de nos curvarmos aos deuses desse mundo, adoremos apenas e tão somente ao Deus de Israel, a Yahvé, o Deus Altíssimo, o Deus acima de todos os senhores, de todos os poderes, e diante de quem ninguém
é Deus. Amém. Vamos concluir esse nosso estudo com a oração do Pai Nosso e, em seguida, eu vou impetrar a bênção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todos aqueles que se reúnem em torno do nome de Jesus Cristo e que estão aqui espalhados por sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos, e boa noite. Que Deus nos abençoe a todos.